Olá, eu sou a Bruna Pilate, eu sou especialista em intraderm pressurizada e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito simples, fazer com que você entenda de uma vez por todas quais são as estratégias utilizadas pelos profissionais da estética que têm sucesso, aqueles que ganham dinheiro de verdade, aqueles que são reconhecidos no mercado, que diferenciam daqueles profissionais que remam e não saem do lugar. Mas mais do que isso, eu vou te ensinar como faturar mais de 5 dígitos por mês todos os meses, sem morrer trabalhando, realizando os protocolos mais procurados no mundo estético, sem agulhas, no mercado mais promissor da área estética, através de um método simples e executável chamado Liquipress. E aí sim, assim como eu, você vai poder viver de pressurizada. E existem dois tipos de pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Aquelas que já conhecem, que já trabalham com intraderm pressurizada e aquelas que nunca ouviram falar da tal da intraderm pressurizada. Mas calma, se você é daquele grupo que já conhece, já trabalha, eu tenho certeza que eu posso te ajudar a potencializar os seus resultados. E se você ainda não conhece, calma, que agora eu vou te explicar direitinho como funciona esse mercado, como são os números desse mercado e para onde a gente está indo. A intraderm pressurizada, ela é conhecida por diversas nomenclaturas. Ela é a caneta pressurizada, ela é a Hyaluron Pen, ela é a injeção sem agulhas e é exatamente isso. Através de um jato de pressão, com essas canetinhas aqui, é possível que a gente injete produtos na pele das pessoas, produtos ou ativos. E quais são esses produtos ou esses ativos? Alguns exemplos são as enzimas, talvez você já tenha ouvido falar sobre os tratamentos de gordura que utilizam as enzimas lipolíticas, tratamento para celulite que utilizam enzimas, ativos rejuvenescedores ou ativos preenchedores, como o ácido hialurônico reticulado ou não reticulado, a toxina botulínica, que é o famoso Botox, aquilo que a gente utiliza para eliminar as ruguinhas mímicas da nossa face. Então, esses são alguns exemplos que é possível fazer com o uso dessas canetinhas aqui, através da pressão. Os resultados são incríveis. E o melhor, é sem o uso de agulhas. E aí, você já conseguiu ver qual é o mercado que a gente está inserido? Eu sei que não. Mas calma, que agora eu vou te trazer números. Mas antes de eu te mostrar os números, deixa eu te explicar qual que é o meu objetivo com essa apresentação. O meu objetivo com essa apresentação é que você ganhe 10 mil reais por mês com a intraderm pressurizada. Mas é óbvio que para que isso aconteça, eu tenho um plano. E é óbvio que para que isso aconteça, você não vai começar ganhando 10 mil reais com a intraderm logo no primeiro mês. Mas essa é uma meta tranquilamente alcançável e só depende de você. Esse é o melhor, só depende de você, do seu nível de comprometimento. Mas agora que eu já te falei qual que é o meu objetivo aqui, vamos lá dar uma olhada nos tais dos números para ver se essa minha meta pode ser comprovada e alcançada. Olha só. Olha aqui, nessa primeira notícia. O Brasil é o terceiro maior mercado mundial. O Brasil é o terceiro no ranking da estética mundial e as clínicas se destacam. E isso foi em janeiro de 2021. Dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. E aqui nessa notícia, fala pra mim que nos últimos anos o setor de estética cresceu 567%. Eu achei que não tinha crescido tudo isso, afinal teve pandemia, né? Mas esse foi um dos mercados que mais cresceu, mesmo com a pandemia. Mas não para por aí, eu tenho outros números para você. Olha aqui essa segunda notícia. Essa notícia me deixou animada demais, porque é uma realidade aqui da clínica. Os 10 protocolos, os 10 procedimentos estéticos mais procurados pelas mulheres antes do verão. E aí, no decorrer da notícia, você vê ali a lipoenzimática. Lembra que eu te falei que das coisas que eram possíveis a gente injetar com a canetinha, os ativos lipolíticos eram um deles e eram super procurados? Pois bem, então aqui tá falando sobre as lipoenzimáticas, do que elas são, né, e etc. Mas isso é pra gente ver que existe uma procura, e se existe procura, existe mercado. E depois, não termina por aí, olha só. Só que antes que você fale, mas esses procedimentos que você tá falando aí são só procedimentos pra gente rica. Esses procedimentos são todos caros.
Olha essa outra notícia que eu trago para você. Essa notícia me fala uma realidade que já está acontecendo não só aqui na clínica, mas em muitas clínicas do Brasil afora, que é a realidade da classe C e D conseguir também realizar os procedimentos estéticos injetáveis. Então aqui fala, ó, um mercado mais acessível. Cresce a procura por tratamentos injetáveis entre as classes C e D. E aqui me fala que apenas no segundo trimestre de 2020, segundo trimestre, mesmo com a crise da pandemia, o setor teve um faturamento de 7 bilhões, o que deu ali aqueles 567%. Então, gente, é surreal o que a gente consegue fazer dentro do mercado estético. É um mercado que mais cresce, é um mercado em ascensão. E aí eu achei muito interessante porque é uma realidade aqui na clínica. As clientes perguntam, parcela? Eu falo até 10 vezes. Então, parcelou, elas estão fazendo. Se elas tiverem um limitezinho no cartão, elas estão realizando os procedimentos. Mas agora sim, vamos falar sobre os valores desses procedimentos para você conseguir entender como que essa seria uma realidade dentro da sua clínica também. Olha só, eu vou te falar qual que é o nome do procedimento, qual é o investimento aproximado, quanto que eu cobro e aí, óbvio, quanto que eu lucro para você ter essa noção do que é possível dentro desse mercado. Eu peguei aqui 3 exemplos apenas dos mais de 30 protocolos que eu realizo para você conseguir ter essa noção. Eu comecei aqui com a lipo corporal, já que essa, dizendo a notícia, é um dos procedimentos que mais são procurados antes do verão. Então eu comecei com a lipo corporal e olha só, a lipo corporal, eu cobro aqui R$550. E eu invisto aproximadamente R$100 nos insumos, né, nos ativos, etc. Então, se eu cobro 550 e invisto 100, o meu lucro é de R$450. Então, agora você imagina R$450 vezes 10 clientes por mês que seja. Se você tiver 10 clientes que queiram eliminar aquela gordurinha mal localizada, você já tem ali um lucro de R$4.500 só na aplicação de enzimas. Mas a gente não faz só enzimas, a gente realiza outros procedimentos. Então aqui eu trouxe o meu carro-chefe aqui da clínica. O carro-chefe aqui da clínica é o Botox. Praticamente todo mundo faz um Botox, ou um Botox preventivo, ou um Botox já a fim de tratamento, que entra com tratamentos conjugados. Então aqui no Botox, por exemplo, um frasquinho de toxina botulínica me custa aproximadamente R$800. Porém, esse frasquinho me rende aproximadamente 3 clientes. Ou seja, se eu pago 800 e eu rendo 3, ele me custa mais ou menos R$266 por aplicação. E aí, o Botox é um procedimento que quando eu cobro barato, eu cobro R$950. E ele é um procedimento de valor variável. Eu cobro um pouco mais caro de Botox masculino ou quando a pessoa tem muita ruga, tá? E aí, eu cobrando R$950 e me custando R$266, o meu lucro é aproximadamente R$684. Então, vamos imaginar que essas 10 pessoas que fizeram a gordurinha localizada também quisessem mexer nas rugas. Ou não, que não fossem a mesma cliente, as mesmas clientes, mas que essas clientes que fizeram a lipo te indicassem a mãe, te indicassem o pai, o namorado, amigas, irmãs, né, enfim. E aí você tivesse 10 clientes de toxina botulínica. 10 clientes de Botox vão te dar um lucro de R$6.840. Porque se a gente estivesse falando do valor bruto, com 10 clientes de Botox você já faturava os 10k, né? Mas a gente está falando de lucro. Então, o lucro com 10 clientes, R$6.840. Então, se você tiver ali 10 clientes de lipo, 10 clientes de Botox, pronto, você ultrapassou, ó. E, como dizia a Dilma, você bateu a meta, você dobrou a meta, né? Você ultrapassou praticamente 50% da nossa meta. E depois, por último, o preenchimento labial. Com certeza, é o protocolo dentro dos injetáveis que as pessoas mais procuram, que as pessoas mais se interessam. Principalmente depois que as famosas começaram a aparecer com as suas bocas tão maravilhosas,
preenchidas, volumosas, contornadas, né? Como Kylie Jenner, como a Anitta, aqui no Brasil, né? Anitta, Luísa Sonza. Depois que essas famosas começaram a colocar os seus preenchimentos para jogo, as clínicas começaram a ter muita procura desse protocolo. E no preenchimento, o investimento é mais alto, ele é em torno de R$380 por seringa, mas também o valor cobrado dele é maior. Eu cobro aqui na clínica R$1.200, o que me dá mais ou menos aí um lucro de R$820. Então você imagina que se você tiver 10 clientes apenas de cada procedimento, você praticamente mais do que dobrou a sua meta. Você vai ter faturado aí muito mais de R$10.000. E por isso que eu falo que é tão tranquilo faturar os R$10.000 se você for uma pessoa comprometida dentro do mercado. Porque não é porque é uma canetinha de pressão que você não vai estudar, que você não vai se preparar, que você não vai se dedicar, porque você precisa de dedicação para conseguir se posicionar dentro do mercado dos injetáveis, certo? Mas Bruna, se esse mercado é um mercado tão promissor, se esse mercado é um mercado assim tão maravilhoso, por que que você fala só em R$10.000? Mais de 90% das profissionais que já foram minhas alunas, e olha que eu já tive mais de 1.000 alunas, faturavam menos de R$5.000 por mês. A verdade é que 97% da população brasileira ganha menos que R$10.000 de renda familiar. E eu quero fazer com que você faça parte dos 3%, assim como eu. Imagina, do 0 aos 10K. Imagina comigo o que os R$10.000 por mês fariam na sua vida de diferença. Seria um plano de saúde melhor para os filhos? Seria uma escola melhor para os filhos? Seria adquirir bens materiais, o celular do ano, conseguir ter dignidade, porque foi isso que me trouxe até aqui. Eu não aguentava mais chegar no supermercado e ter que comprar o mais barato. Eu queria a realização do meu sonho, quando eu bati os primeiros 10K por mês, foi quando eu cheguei no supermercado e coloquei no carrinho tudo que eu queria, porque eu queria, e não por causa do preço. Então, ter dignidade, isso pode fazer com que você, assim como eu, se interesse pelo mercado da intradermo pressurizada. Esse curso é indicado para todos os profissionais da estética e da saúde. Mas esse curso é indicado para todas as pessoas que buscam por mudança e que estão dispostas a pagar o preço que um mercado tão poderoso como esse requer. Esse curso, ele é indicado para quem tem sede de conhecimento, para aquela pessoa que gosta de colocar a teoria em prática, sabe? Mas você deve estar se perguntando se já existe alguém, além de mim, que já faturou desses 10K com a intradermo pressurizada. E é claro que eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas pessoas que faturaram os famosos 5 dígitos. Então dá uma olhadinha nesses depoimentos. Eu sou de Magé, Rio de Janeiro, né? Trabalho na estética há 5 anos, desde 2015. Eu imaginei que nem daria, talvez, como são 20 e tantas técnicas, para realmente aprender tudo. E realmente a gente sai capacitado. Não deixa a desejar em nada e, pelo contrário, a gente acaba gostando mais ainda depois que conhece pessoalmente. E hoje eu saio capacitada, não tenho medo de atender os clientes, porque quando a gente está inseguro com uma coisa, acaba que gera um medo. E eu não tenho hoje esse medo, até porque a gente teve uma base de como fazer o procedimento e como cuidar do pós-procedimento também. Mas depois que a gente começa a fazer e aplicar, a gente vê o quanto é capaz e o quanto o resultado é tão parecido ou até melhor do que com a agulha. Eu estava olhando no Instagram e daí eu joguei o que era esse intradermo pressurizada. E a partir do Instagram eu consegui achar a Bruna assim logo de cara, nas publicações e tudo mais. Eu vi, opa, acho que esse aqui é pioneiro, vamos ali. A questão do vínculo, da conexão, chamava muito. A Bruna fazia a gente se sentir gente como a gente e a partir dali foi pegando a confiança e de cantinho chamando a nossa atenção até que, opa, eu quero essa mulher.
Os resultados são bem diferentes do que a gente vê de internet, de pessoas que não fizeram com a Bruna, por exemplo. Eu penso que pra gente conseguir aprender algo, a gente tem que estar muito satisfeito. Quando ela conversava com propriedade, eu falei assim, essa é a mulher que eu tava procurando. Então eu vi várias pessoas dando curso e vi várias pessoas que têm sites, que vendem cursos online e que na hora de conversar não tinha propriedade em termos técnicos, em termos científicos. Porque muita gente procura o resultado na hora. Eu tenho que ter alguém que seja para agregar a minha empresa. Aí eu fui pesquisar qual eram as brechas que me cabia como esteticista. E o que eu poderia buscar de mais do que eu venho buscado dentro da estética. E descobri a intradermoterapia. Você deve estar achando que eu nasci com uma canetinha de pressurização na mão, né? Não nasci, não foi assim que eu comecei. Na verdade, ninguém nasce sabendo, né? Então, para que você entenda um pouquinho melhor, eu vou contextualizar como que eu vim parar aqui do lado de cada tela. Bom, eu comecei há mais ou menos 16 anos atrás dentro da área estética. Eu iniciei no mercado da beleza e da estética como recepcionista de um salão de beleza. Passei por diversos setores dentro da estética facial e corporal. E se tem uma coisa que eu entendi nesses meus passeios dentro da área da estética, é que existem serviços que dão dinheiro, serviços e produtos, né, prestação de serviço que dá dinheiro. E existem os serviços que, além de não darem dinheiro, te dão muito trabalho e muita dor de cabeça. E foi por isso, numa busca por inovação, numa busca por ganhar melhor, numa busca por melhorar minha qualidade de vida, ter mais dignidade, que em 2018, eu passeando pelo Instagram, vi uma postagem de um serviço que a partir dele desencadeou diversas outras coisas dentro da minha história que me trouxeram até aqui na intradermo pressurizada. Em 2018, eu conheci uma técnica que se chamava BB Glow, que se chama BB Glow. Se você já atua na estética, talvez você já até conheça essa técnica. E eu fui uma das pessoas responsáveis por trazer o BB Glow para o Brasil. Então, quando eu vi aquela postagem do BB Glow, era um vídeo que parecia uma maquiagem definitiva na face. E eu fiquei encantada por saber mais sobre aquilo. Eu comecei a buscar, comecei a pesquisar e vi que em vários outros países também já estavam sendo utilizados protocolos com BB Glow. E foi assim que eu conheci uma russa chamada Katrina Morozova, que é a proprietária do BB Glow Academy. Essa academia de BB Glow já existe em mais de 20 países. Então, a gente fez uma parceria, eu trouxe o BB Glow para o Brasil, a gente montou diversas turmas com mais de 40 alunos cada turma. Foram muitas pessoas formadas dentro da Academia BB Glow. E foi essa mesma russa, porque você deve estar perguntando, Bruna, mas o que tem a ver o BB Glow com a intradermo pressurizada? Nada, não tem nada a ver. Mas na minha história tem tudo a ver. E é aí que os pontos se ligam. Porque foi através dessa russa que eu conheci a intradermoterapia pressurizada, que na época era só o Hyaluron-Pen. Ela, depois da nossa parceria formada, depois de diversas turmas aqui no Brasil, depois de mais de 200 alunos de BB Glow, ela me mandou um vídeo perguntando qual era a minha opinião sobre esse procedimento e se eu achava que esse procedimento teria sucesso aqui no Brasil, já que a gente tem Anvisa e tantas regulamentações para a nossa área. E quando eu vi uma russa fazendo um preenchimento labial e transformando um lábio com uma canetinha, que na época era assim, preta com dourado, a famosa Hyaluron-Pen, num lábio volumoso, projetado, enfim, os Russian Lips, que são famosíssimos aí também no mundo dos injetáveis, dos preenchimentos, eu fiquei doida. Não existia curso presencial. Não tinha no Brasil ainda essa técnica. Tudo que eu pesquisava no Google não existia, né? E ela me mandou que o nome era Hyaluron-Pen. Eu comecei a pesquisar por Hyaluron-Pen e eu vi que não tinha curso presencial no Brasil. Aí entra o detalhe, porque não tinha curso presencial no Brasil, mas eu precisava saber mais até para poder ter noção se isso poderia fazer parte dos nossos procedimentos aqui ou se exigiria um outro tipo de formação. Eu sou esteticista.
Então, eu combinei com a Catrina, a gente começou a fazer as formações, fiz 5 cursos online, porque tinha uma carambada de curso online. A Russa já tinha visto curso espanhol, curso coreano, curso russo, mas como que a gente ia fazer se eu mal falo o goianês e ela naquele inglês bem britânico, né? Bom, quem quer, aquele ditado, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, eu dei um jeito. A gente teve tradutor, enfim, eu assisti 5 cursos online e eu fiquei chocada com o nível de informação. Eu, nessa época, dava curso de micropigmentação. Quando eu falo que eu passei dentro da estética, eu de fato passei, e um dos mercados que mais eu tive ascendência foi na micropigmentação. E eu dei cursos por muitos anos, dava cursos para minha empresa e para outras escolas também. E quando eu fui fazer o curso do Hyaluron Pen, eu fiquei chocada com o nível de informação que era passado nesses cursos. O último curso que eu fiz, tinha a mesma apostila, eles não mudavam nem as fotos das apostilas. A maior apostila que eu recebi tinha 5 páginas, sendo que uma era a capa e a última era o fim. Então você imagina o nível de informação que a gente tinha lá nos primórdios, né? Lá no início, há alguns anos atrás, lá em 2018. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu vi que eu precisava de mais. E foi quando eu comecei a buscar os meus direitos dentro da estética. Nessas formações de injetáveis, eu comecei a ver o mercado tradicional dos injetáveis, que é com agulha, com cânula e tudo mais. E comecei a estudar a possibilidade de trazer essa realidade para dentro da intraderme pressurizada. E é por isso que eu posso te falar, eu mergulhei de cabeça, eu estudei muito, e por isso que eu posso te garantir que hoje eu tenho os melhores resultados que são possíveis realizando as técnicas com a intraderme pressurizada, porque todas as minhas técnicas são baseadas nas técnicas tradicionais. Então não é só apertar uma caneta, você vai aprender tudo que precisa aprender da teoria, né, de toda a parte dos injetáveis, para você conseguir ter trabalhos, conseguir ter resultados tão maravilhosos com a caneta pressurizada e assim faturar os seus 10k todos os meses. Mas agora chega de falar, porque falar até papagaio fala. Bora pra ação, porque eu prometi que aqui você ia aprender. Eu não tava brincando não. Agora eu vou te dar uma aula sobre preenchimento labial. Com isso aqui que você vai aprender, você já pode sair pro mercado e faturar os seus primeiros dinheiros rumo aos 10k. Porque eu vou te dar uma aula completa da minha técnica mais procurada, que é o preenchimento labial. Então aproveita e a gente se fala já já. Olá! Chegamos nessa aula que talvez é a aula mais esperada por você. A aula de lábios, preenchimento labial. Como trabalhar o ácido hialurônico reticulado nos lábios. Bom, você já viu qual é o conceito da minha técnica de lábios, né? Na técnica principal, a técnica de preenchimento, onde a gente faz projeção, onde a gente faz contorno, onde a gente faz todo o lábio. Mas hoje eu vou te mostrar como depende de um raciocínio clínico, como depende de uma sensibilidade para que a gente decida o que vai fazer na cliente. Eu estou aqui com a minha cliente e eu vou te mostrar quais são as opções que eu tenho para com esse lábio. Então, a partir de uma conversa que você vai ter com a sua cliente na hora da avaliação, na hora da anamnese, que você, profissional, a partir do seu raciocínio clínico, a partir da sua sensibilidade, vai conseguir decidir o que você vai fazer. Porque às vezes a cliente sabe o que ela quer ou ela imagina o que ela quer, né? Mas às vezes o que ela quer não é possível ser realizado. Por exemplo, às vezes uma senhora que tem a boca murchinha, que tem uma arcada dentária para dentro, quer fazer a boca da Anitta. Ela vem com a foto da Anitta, fala, eu quero essa boca, quero esse lábio. É possível? Não, infelizmente não é. A não ser que eu mexa em todo o rosto. Para eu conseguir o lábio da Anitta numa senhora, eu teria que fazer o que a Gretchen fez. Uma harmonização facial total. Eu teria que fazer ponto de sustentação, eu teria que fazer olheira, eu teria que fazer malar, zigomático, mento, contorno, ângulo. E aí sim,
o preenchimento labial, porque tudo voltou para o lugar, aí eu consigo projetar o lábio. Senão não é possível. Então, principalmente com uma seringa, a gente não consegue fazer esse tipo de milagre. Nesse caso aqui, eu vou te mostrar algumas opções que a gente tem e como que a gente faria baseado no que a cliente quer. Você vai conseguir decidir a partir do desejo da cliente. Às vezes a cliente quer só fazer um contorno labial, ela quer melhorar o contorno do lábio. Às vezes a cliente quer projetar o lábio, às vezes a cliente quer mudar completamente a estrutura do lábio, aumentar o lábio, projetar o lábio, fazer o contorno, fazer tudo que ela tem de direito. E cada caso a gente vai usar um tipo de ácido e vai usar uma técnica diferente de marcação. Sempre naquele mesmo conceito do que você já viu na aula do Flip Chart, né? A gente tem o conceito da boca de coração, da boca de moranguinho, mas a gente tem várias opções. Então hoje eu te trouxe aqui para que você veja todas essas opções. Vamos lá? Então vamos para a nossa aula prática. Pronto, ok? Agora eu enfio a cabeça aqui. Agora o Vinícius põe uma musiquinha, né? E pá, aquele clima. Vou fazer os 4 primeiros pontos primeiro. Pronto, os 4 pontos principais com 4 unidades eu já fiz. Agora eu vou começar a diminuir as minhas unidades. Farei pontos com menos unidades. Porém, aqui tem o truque do mestre. Eu vou fazer aqui 2 pontos no meu arco do cupido e os meus pontos aqui da projeção embaixo. Eu vou fazer a projeção do meu contorno, porque se eu deixar para fazer o meu contorno depois que eu preencher todo o lábio, eu vou perder produto. Então eu preciso começar pela minha projeção, pelo meu contorno, tá? Eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Esse aqui é maior que esse. Então, aqui eu vou colocar 3 unidades e aqui eu vou colocar 2 unidades para corrigir essa diferença. Lembrando que eu não posso fazer reto, não é 90 graus. E eu tenho que fazer abaixo da linha. Seguro como uma conchinha. Posiciono e foi. Agora do outro lado. Olha como eu consegui corrigir a diferença. Eu ainda vou melhorar. Vou fazer 2 pontos agora. Um aqui. Um aqui. E agora 2 pontos aqui. E 2 pontos aqui. Vamos lá.
Então até agora eu fiz os 4 pontos principais, o contorno e fiz pontos, né, aqui no inferior com as 3 umidades. Agora eu começo a fazer aqueles pontinhos entre os pontos. Isso aqui que você precisa prestar atenção. Aqui eu tenho um ponto, ó como dá para enxergar ele tá aqui. Aqui eu tenho outro ponto. Então eu tenho um espaço, né? E aqui eu preciso de outro ponto para que eu consiga modelar esse ácido. Aqui é a mesma coisa. Eu fiz o meu ponto maior aqui, depois eu tenho um ponto menor aqui e um ponto menor aqui. Eu preciso preencher esse espaço, esse aqui pelo menos. Então aqui eu vou fazer um ponto, aqui eu vou fazer um ponto. Lembra que no desenho original eu falei que aqui era um pouquinho maior, então eu fiz o desenho e falei que aqui eu colocaria um pontinho a mais? Essa é a hora do pontinho a mais, eu vou colocar ele bem aqui. Agora sim. 100% concluída. A gente nota ondulações nesse lábio, porque a técnica é feita em bolos. Então, quando é injetado, ele é injetado em pequenas bolinhas. O que eu tenho que fazer agora para conseguir uniformizar esse lábio? A massagem. Eu preciso acomodar esse ácido entre as camadas da pele. Vamos lá? Então, agora vamos acomodar o ácido, né? Eu vou passar aqui uma vaselina para que eu consiga deslizar. Qual que é o segredo? Cada bolinha dessa, eu pego e aperto essa bolinha. Eu não vou ficar esfregando essa boca. Eu vou pegar e apertar essa bolinha. Então, eu aperto, eu faço isso com ela, com a bolinha. Com cada bolinha. Eu gosto de trazer sempre para a extremidade, para melhorar ainda mais o contorno. Eu pego o contorno e aperto ele, eu afino ele, ó. Ó o que eu faço com o contorno. Pego e aperto a bolinha. Essa é a pior parte para o cliente, é a parte que dói, a parte mais dolorosa e não pode ter dó. A gente precisa pressionar com força
um segredo. Eu pego o lábio, coloco ele pra dentro e aperto. Eu não aperto assim, eu aperto assim. Eu viro o lábio. Eu aperto com essa parte do dedo. Eu viro o lábio e acomodo o ácido. Aperto cada bolinha. Porque se eu apertar assim, a bolinha vai pular. E o que eu tinha antes, uma bolinha pequena, ela vai virar um grande nódulo. Então eu preciso enfiar essa bolinha para dentro. Então eu seguro ela e viro o lábio para dentro. Aí sim, eu tenho um lábio perfeito. Nenhum nódulo aparente. Não sinto nenhum nódulo também. Agora sim, meu lábio tá pronto. Eu consegui corrigir a diferença. Esse lábio estava um pouquinho menor do que esse lado. Agora corrigiu, tá igual. A projeção tá igual, tá tudo perfeito. Segredinho para foto perfeita: gloss. Você vai pegar um gloss de ácido hialurônico, vai passar no lábio, coloca o gloss na sua luva, passa no lábio para você conseguir tirar suas fotos. Agora sim, com a boca perfeita. Um beijinho, querida! E aí, o que você achou? Será que você consegue aprender com uma aula dessas? Será que você consegue aprender com o que você acabou de ver? Bom, isso que você acabou de ver é o jeito certo de fazer. Mas nem sempre foi ou é assim. Eu tive que investir muito dinheiro e errei muito para conseguir chegar nesses resultados que eu tenho hoje. Mas eu vou deixar você imaginar ou o que acontece com você, com a sua carreira, com a sua cliente, caso você cometa um deslize, como esse que eu vou mostrar agora, como esses que eu vou mostrar agora, e não tenha suporte, não saiba exatamente o que fazer. Olha só. Dito tudo isso, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu quero te convidar a assumir o compromisso de fazer dar certo, de construir com a minha ajuda, com o meu suporte, um negócio sólido dentro da Intraderm Pressurizada. Eu quero te incentivar a construir um negócio que permita realizar todos os seus sonhos. Eu não quero que você seja escrava de uma agenda cheia, porque o que você vai aprender aqui vai te permitir trabalhar menos e ganhar mais. O que você vai aprender aqui vai te ensinar mais do que executar técnicas com perfeição. Você vai aprender a se tornar atrativa para o mercado. E se você quiser, você vai ser uma empreendedora e não apenas uma prestadora de serviços. Durante 12 meses, além de você ter acesso a todo o conteúdo gravado do BIPpress, você ainda vai ter 24 aulões ao vivo comigo. Por vezes sozinha, por vezes com convidados, mas 24 aulões que vão te ajudar a estruturar o seu negócio da Intraderm Pressurizada, com tudo que você precisa saber para ter um negócio crescente dentro da Intraderm Pressurizada. Bruna, mas e o suporte? Como que funciona? Eu falei tanto desse suporte e ele existe de forma personalizada, porque através do nosso grupo de WhatsApp, quem responde você sou eu. E por isso é de forma personalizada, porque eu entendo que quando você tem uma urgência, se aconteceu uma intercorrência, se aconteceu alguma coisa, você tem uma dúvida, né, que você não tá conseguindo tirar ali, você precisa da solução agora. E o grupo de WhatsApp conta comigo lá no grupo, respondendo todas as demandas. Quando você chegar nesse grupo, você vai ver o tanto que as meninas falam, o tanto que as meninas trocam entre si. Temos ali profissionais incríveis
mas todos os dias eu faço questão de passar o pincel ali naquele grupo e responder todo mundo. Não existe isso de ter uma equipe que responde por mim, de você falar com a minha secretária e outro dia eu responder. Não, isso não existe. Você vai falar direto comigo através do meu grupo de WhatsApp. E tudo isso por apenas R$5 por dia, por apenas R$125 por mês. Por R$1.497 você tem acesso ao BIPpress completo com tudo isso que eu falei. E eu sei que tem gente que vai dizer, eu quero agora, eu quero começar. E tem gente que vai dizer, eu começo mês que vem. E tem aquele tipo de gente que nunca tem dinheiro pra nada, sabe? Que nunca tem condições de fazer nada. E se você é dessas que vai deixar pra depois, deixa eu te contar uma coisa. Em 2018, quando eu comecei, muitas pessoas ficaram esperando pra ver se ia dar certo, se eu ia quebrar a cara, ou esperando juntar um dinheiro. E adivinha? Hoje eu estou aqui com mais de 1.000 alunas, muito sucesso dentro desse mercado, dentro da Impressurizada, muitas clientes satisfeitas e alguns dinheirinhos no bolso. Mas também eu tô aqui com essa cara redonda que você pode perceber, porque eu tô grávida de 9 meses. E eu quero saber com quantos meses ou quantos anos o meu filho vai estar para você sair do mês que vem eu começo e começar a mudar a sua vida. E para você que nunca tem dinheiro para nada, mas tá sempre comprando uma calça nova, uma bolsinha nova, trocando de celular, a selfie tá sempre em dia, aquela vidinha de Instagram, sabe? Você não é dinheiro, você não tem prioridade. E você vai participar desse mercado sim, eu sinto em te dizer. Porque ou você vai dar dinheiro para esse mercado, realizando os procedimentos, fazendo os procedimentos em você, ou você vai ganhar muito dinheiro com esse mercado, assim como eu. E para você, pessoa decidida, que chegou aqui e decidiu começar, eu te vejo lá do outro lado, nos nossos grupos de WhatsApp, na nossa plataforma ou então nos aulões.